Olá, o programa Análise Direta está começando dos estúdios de São Paulo para o Brasil e 55 países. Eu sou Renata Admiral e hoje nós vamos conversar sobre os tributos que os brasileiros acabam pagando ao governo. Com a proximidade do fim de ano, as empresas começam a se preocupar com o planejamento tributário para reduzir os tributos em 2018. Mas, na busca de pagar o menor imposto possível, existem casos em que o processo de elisão fiscal passa a ser de evasão fiscal, proporcionando grandes riscos aos empresários. Para conversar comigo e tirar todas essas dúvidas, para a gente esclarecer todos esses nomes que às vezes são difíceis sim, está aqui o advogado especialista em direito tributário, palestrante, professor e doutor Arsênio Rodrigues da Silva. Seja bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer num assunto tão polêmico neste momento. Com certeza. E o senhor, bom, já é aqui de casa, né, doutor? Já Sim. Participou várias vezes aqui do Análise Direta, dependendo assim do tema. E hoje a gente fala de imposto, quero falar sobre as empresas, mas também quero falar um pouquinho da pessoa física, porque eu acho que muitas pessoas vão querer entender um pouco mais essa questão do imposto, da carga tributária, do PIB. Então vamos começar por aí. Como que anda a nossa carga tributária em relação ao produto interno bruto? Essa é uma pergunta muito interessante, exatamente porque hoje a nossa carga tributária está em torno de 35% do PIB, ou seja, de tudo que o PIB, o Produto Interno Bruto, de tudo que o país produz, 35% hoje é relativo à carga tributária, ou seja, são os impostos que nós pagamos, pessoas físicas e jurídicas. Para que você tenha uma ideia, para quem nos assiste, de 12 meses do ano, 5 meses e meio nós trabalhamos para pagar imposto. Então, agora, com essa proximidade do final do ano, quando você for fazer sua declaração, quem nos assiste do imposto de renda, ele vai verificar que o que ele recolheu atinge 5 meses de trabalho dele, quase 6 meses. 5 meses. É uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá certo? Comparado somente com o país de primeiro mundo, mas que nós temos os serviços, porque aqui a grande injustiça no Brasil é a alta carga tributária e os serviços públicos cada vez pior. Saúde, educação, segurança, transporte. Porque esse imposto que nós pagamos deveria reverter para a sociedade em forma de serviços públicos. Claro. É o que nós não temos. Então, você só paga o imposto nessa altíssima carga tributária e o Estado não te reverte esse serviço público. Portanto, você tem que ter um convênio médico, você tem que ter uma aposentadoria privada, você tem que ter o seu transporte, você tem Sim. entendeu? Então, esta é a grande queixa do país neste momento da carga tributária. E que as pessoas vão sentir agora nessa proximidade final do ano para fazer o ajuste da declaração de imposto de renda. Você vai sentir esse peso desse imposto nas costas da sociedade. Porque, eu sempre digo, o governo, o Estado, não produz dinheiro. Ele tira da sociedade para fazer todas essas mazelas que nós vemos. O Brasil, o Estado brasileiro vai fechar o ano com déficit, ou seja, gastou mais do que arrecadou em quase 170 bilhões. Não, gastou mais do que arrecadou e ainda tirou da gente, da população, uma quantia muito alta. Por que isso? Porque eu sei que todo mundo que passa, na região central a gente tem aquele impostômetro, estava até falando com o senhor, a gente passa e vê aquele número rodar e a gente não entende da onde que sai tanto imposto se ele não é revertido para a gente. Então, aonde que vai parar esse dinheiro, doutor? É exatamente nisso que a gente está assistindo no Brasil todo, a corrupção, todas essas mazelas que a gente está acompanhando, infelizmente. Aquele impostômetro, esse mecanismo foi colocado aqui em São Paulo, mostra exatamente aqueles números girando, é o que a sociedade está colocando no caixa do governo na forma de impostos. O governo tira da sociedade. É importante, toda a nossa atividade, tudo nós pagamos impostos. Independentemente se você é rico ou pobre, você pode falar com mais profundidade posteriormente, mas é importante que todos nós pagamos impostos, e muitos impostos. Mas, na média geral, quem sofre mais com a carga tributária são os menos favorecidos. Por quê? Por que quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos? Este é o grande problema, porque todo o nosso sistema tributário hoje, ele está calcado em cima do consumo. Então, quando você consome, quando você vai no supermercado e compra
a sua cesta básica, você paga uma altíssima carga tributária, em média 30%, se você pegar os produtos ali. Se você vai, sei lá, um lazer, você paga imposto. Se você vai usar um serviço público, você paga o imposto, de qualquer forma você vai pagar o imposto. Então, e como a classe média, principalmente a classe média e pobre, é a que mais consome gêneros de primeira necessidade, ela acaba pagando um imposto maior. Proporcionalmente, comparando com o rico, ele acaba tendo uma carga tributária maior em cima de toda essa atividade que ele participa, entendeu? Isso é muito complicado para quem nos assiste. Você tem uma tributação, medicamentos, que gira em torno de 30%. Alimentos de primeira necessidade, está na faixa de 27%. Tá certo? Luz, um absurdo. Sim. A carga tributária sobre energia elétrica. Água, carga tributária. IPTU, seu imóvel, carga tributária altíssima. Portanto, tudo isso de uma certa... Por quê? Porque a renda da classe média, classe baixa, é pequena e a tributação é maior. Por isso que eu te digo que essa classe média e a classe baixa acaba pagando proporcionalmente muito mais imposto do que é rico. Se você tem uma alta renda, os seus impostos ficam nos mesmos níveis da pessoa que está na classe média. Entendi isso que eu ia perguntar, porque o rico também consome tudo isso, né? Água, luz, telefone, até em quantidade maior, mas por causa da renda acaba sendo baixo em relação ao quanto ele ganha. Eu gosto de exemplificar assim. Então, se a classe média vai na padaria comprar um pãozinho, ele vai pagar um imposto sobre aquele pãozinho, uma carga tributária de quase 26%. Okay? Isso, vou parar de comer pão agora, doutor. Na renda dele, isso afeta muito a renda dessa pessoa. Agora, uma pessoa da classe alta comprar um pãozinho e pagar a mesma tributação, é porque proporcionalmente, classe média e classe pobre é quem mais paga imposto nesse país. Este é o grande ponto. Você só resolve essa situação com uma ampla reforma tributária, que a gente defende isso há anos, mas isso não há nenhuma disposição do Estado, porque o Estado é um Estado perdulário, então não adianta. Enquanto a conta não fechar, você tem um déficit de 170 bilhões, é importante, porque essa conta o governo vai tirar da sociedade no ano que vem. Vai fechar este ano, 2017, com esse saldo negativo, ou seja, gastou. É como na nossa vida, no nosso dia a dia, para quem nos assiste, é como você está no cheque especial. Tá certo? Só que o governo não tem dinheiro próprio para pagar o cheque especial. O que ele faz? Ele vai tirar da sociedade, na forma de impostos, na forma de tributos. E aí nós vamos ser penalizados para cobrir esse déficit. Mas daí o Estado tem claro que vai ter esse poder, né? Essa é a minha pergunta, na verdade, assim, eles podem ficar o tempo todo mexendo nesse percentual de impostos, nesse aumento, sem nenhuma consulta, deliberadamente? O Estado tem o poder de tributar, está na Constituição. O Estado tem o poder de tributar, portanto, ele tem essa autonomia. Mas o Estado também tem o poder e tem o dever de fazer uma reforma tributária para acertar o Estado. Mas isso ele não vai fazer enquanto as outras reformas não acontecerem. E a primeira de todas que eu digo sempre, eu chamo a mãe das reformas, é a reforma política. Sim. Enquanto você tiver um congresso, um parlamento, como nós estamos assistindo, não adianta. Se você tiver uma reforma política, se não tiver uma reforma... A base seria a reforma política. A reforma política. Hoje, o nosso modelo de Estado está superado. A forma como o parlamento age. Todo mundo assistiu às votações ontem, nos últimos dias, o noticiário. A forma como o parlamento age em relação ao executivo, no toma lá da cá, é exatamente esse rombo, esse déficit de 170 bilhões, é exatamente por essa relação promíscua do parlamento legislativo com o executivo. Portanto, não adianta. E aí, o que o Estado, o executivo, tem que fazer? Pegar dinheiro da sociedade para honrar esses acordos políticos. Este é o grande problema. Então, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Aí nós vemos reforma da Previdência, reforma tributária, fundamental para que o país... E reforma fiscal. O que é a reforma fiscal? O Estado só pode gastar aquilo que ele arrecada. Tá certo? Porque aí o gestor vai preso. Tem que ter uma lei. Você não pode mais gastar do que arrecada. Se você
se isso acontecer, aliás, eu já tenho normas nesse sentido, mas aqui Não existe funciona. uma lei chamada Lei da Responsabilidade Fiscal, mas nenhum governante respeita essa lei e não se aplica nenhuma medida sobre isso. Todas as prefeituras, os estados, enfim. Bom, enquanto o Estado não somente gastar o que ele arrecada, nós, enquanto sociedade, vamos estar pagando imposto. E aí é pessoa física e pessoa jurídica. E aí você traduz isso em quase 14 milhões de desempregados. Porque eu sou empresário, tenho aí quase 40% em média das pessoas jurídicas de impostos. Como é que eu vou contratar, abrir mais vagas de emprego? Como é que eu vou... Fora toda a fragilidade do sistema, porque o governo muda tudo, a todo momento ele muda as regras. E aí você, para se contratar hoje um empregado, ele custa 100% do salário. Então, se eu contrato um salário de R$1.000, eu vou pagar mais 1.000 de impostos. Sim. E aí o empresário pensa duas vezes. Ou você tem, então, o trabalho informal, tá certo? Ou você tem a diminuição do emprego. E aí nós temos isso que nós assistimos hoje, esse altíssimo nível de desemprego no país. A minha revolta é tão grande, doutor, com tudo isso. E a gente se sente de mãos atadas, assim, sem poder fazer nada. A gente vai falar dos impostos, mas eu queria muito saber como que a sociedade pode reagir a isso a ponto de haver realmente uma mudança, ou a gente não tem autonomia alguma e isso não vai mudar, doutor. Desculpa, eu sei que não tem um milagre, mas tem algo que possa ser feito para mudar isso? Olha, a sociedade tem todo o poder. Quer dizer, o parlamento, o Congresso, o governo... Mas não tem um monte de gente corrupta em tudo quanto é lugar? Como que a gente vai driblar tudo isso? A gente muda na democracia, a gente muda no voto. Eu sempre digo nas últimas palestras e convites que eu tenho, exatamente essa coisa. Como que a gente vai mudar tudo? A gente vai mudar no voto. O ano que vem tem eleição. Vamos votar em pessoas que tenham, no mínimo, bom senso. Você não pode votar numa pessoa que falta essa pessoa ética, moral, visão de sociedade, visão de cidadania, tá certo? Você não pode votar numa pessoa que amanhã ou depois ele sai correndo com uma mala cheia de dinheiro. Ou numa pessoa que tem um apartamento, milhões e milhões. Aquilo foge da nossa realidade. Mas, doutor, o governo não é reflexo da sua sociedade? Porque a sociedade também... Porque, por exemplo, teve até aquela... Estou mudando de assunto, gente. Calma que eu vou voltar. Teve aquela questão da lei da ficha limpa. Uhum. Então, ou seja, eu como cidadã, eu tenho que pegar todo mundo que eu vou votar e olhar, ó, isso aqui não tem ficha limpa, isso aqui não tem... Não tem assim, eu amo este homem, quero votar nele, mesmo ele não tendo a ficha limpa. O pessoal vota mesmo não tendo a ficha limpa. E a corrupção continua. Então, assim, não é um círculo vicioso? Isso tem que mudar. Essa visão de que o que está lá é o que nos representa, porque é a nossa fotografia, eu já não concordo mais com isso. É a mesma coisa que a gente sempre ouviu, cresceu, e ouvi dizer do jeitinho brasileiro. Sim. Isso tem que acabar no Brasil. Acho que agora, essa questão que está... Tudo isso que está acontecendo, que está escancarado, vai ter que mudar a sociedade. Eu sou otimista e penso que agora nós vamos virar a página. Então, para eu votar, eu vou ter que olhar exatamente o currículo dessa pessoa. Não posso votar por conta... Você não pode contratar qualquer pessoa, né? O empresário vai lá, vai pegar o currículo, vai analisar. A gente também tem que fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Cada voto é importante, cada voto tem que ser muito consciente. Eu não posso votar porque ele prometeu uma ponte, porque ele prometeu cesta básica. Não. Eu preciso saber o que ele vai fazer e qual a proposta dele em termos de país. Porque em termos de país, eu estou inserido nesse país. Tá certo? Então, toda essa visão... o que está lá é a fotografia da sociedade, esse conceito tem que mudar. A partir de agora, com tudo isso que nós estamos assistindo, nós temos que virar a página. E aí a sociedade tomar o comando, tomar o pulso das próximas eleições. Por quê? Porque eu penso o seguinte, que um novo governo, um novo parlamento, obrigatoriamente eles vão estar exprimidos pela sociedade, democraticamente, vão ter que fazer reforma política, nós vamos ter que fazer reforma fiscal, reforma tributária, tá certo? O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Eu não posso tirar da sociedade
tanto dinheiro assim para não retornar em serviço. Eu não posso ter pessoas morrendo na porta do hospital. Eu não posso ter pessoas morrendo com bala perdida por falta de segurança pública, política pública. Não pode. Então, este novo parlamento que vai ter que assumir com essa missão. E a sociedade vai ter que cobrar. Por isso eu penso que nós vamos ter que virar a página. Pelo menos uma boa notícia, né? O doutor aí confia numa virada de página, é isso que todos nós esperamos. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre planejamento tributário para 2018 e outros assuntos também referentes à política, reformas, tudo que vocês também estão aí a fim de saber. Bom, daqui a pouco a gente volta. Se você gosta aqui do nosso programa, já está na nossa fanpage, é só você dar aquele like, compartilhar a entrevista aqui do doutor Arsênio, falar para todo mundo, olha, vai lá, assiste que está muito bacana. E se você também quer ver um pouquinho do que a gente fala aqui no nosso programa Análise Direta, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, Análise Direta. E claro, você também pode participar mandando suas dúvidas, questionamentos, sugestões para o nosso WhatsApp. É o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 05511, tá bom? 992247760. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar falando com o doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e palestrante. Não sai daí. Olá, o programa Análise Direta está de volta. Estamos falando sobre planejamento tributário para 2018. E isso para Brasil, né? E mais de 55 países. Eu converso hoje com o doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e palestrante, e a gente está elucidando um pouquinho mais essa questão do governo, dos tributos. E eu gostaria de perguntar agora, doutor, se a crise mudou a forma de você fazer a contabilidade, assim, o que ela impactou e o que mudou ou não mudou? Só piorou? Mudou bastante. Como nós dissemos, essa alta carga tributária no país, principalmente em cima das empresas, trouxe há muito tempo, e isso agora foi muito intensificado com a crise, o planejamento tributário. Ou seja, as empresas querem saber por que o empresário, por que eu estou pagando esse imposto? Sim. Existe uma forma de eu pagar menos imposto? Existe uma forma de eu adiar o pagamento desse imposto? Ou seja, mas isso é importante. Esse planejamento tributário que é feito por pessoas da área tributária é uma atividade legal. É uma pessoa, um especialista que vai pegar a lei, ok? Ele vai fazer o estudo da lei e vai fazer uma análise da empresa de acordo com o seu objetivo, com a sua atividade, e ver, bom, se aqui eu pago 1.000 de imposto, exemplificando, se eu usar a própria lei, o que está descrito aqui, eu posso pagar, em vez de 1.000, eu posso pagar 800, ou seja, vou reduzir a minha carga tributária de uma forma legal. Isso chama-se elisão fiscal. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Se não está na lei, se não está previsto na lei e é uma atividade que não está ali, não existe nenhum tipo de sanção, eu posso fazer porque é uma forma lícita de eu fazer. Sim. É diferentemente de evasão fiscal, que é uma atividade, uma sonegação. Eu tenho que pagar 1.000, que está ali, e eu vou e não pago. Isso é uma evasão, isso é ilícito. Não. O planejamento tributário é uma forma lícita de se fazer, em que pesa a Receita Federal desconsidera, porque quando você mostra, tinha que pagar 1.000, mas eu consegui pagar 800, a Receita quer ver toda a sua contabilidade, ele quer ver por que você conseguiu pagar menos impostos, e depois lá na frente ele vai tentar mudar a lei para que você volte a pagar 1.000. Entendi. Entendeu? O Estado sempre tem essas pessoas do Estado olhando por que você diminuiu o seu pagamento do imposto. Mas eu insisto, é uma forma lícita, legal, não é nada, porque isso é tudo baseado em estudos técnicos, tá bom? Bom, então, esse estudo, esse planejamento, hoje todas as empresas estão utilizando. Nós temos 4 regimes de tributação no país. Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e o Simples Nacional, que pega as pequenas empresas, que é a grande maioria no mundo empresarial. Bom, o lucro real são as empresas, maiores empresas, principalmente os bancos estão todas obrigadas ao lucro real. O lucro presumido é um outro sistema de tributação onde as empresas fazem, exatamente essa pessoa faz o estudo e fala, vamos optar o lucro real ou o lucro presumido para saber qual o melhor. O melhor é o lucro presumido, então a gente pelo presumido que eu vou pagar menos imposto
E aí se faz toda uma documentação tributária, uma contabilidade, demonstrando a licitude disso, por que eu fui para aquele regime e não por este regime. Sim. E aí a Receita vem te fiscalizar, e etc. Bom, com esses regimes de tributação, é o grande problema. Eu não vou te dar o número exato, porque isso muda assim. Não, claro. Mas hoje nós temos o último número, esse número é de 2015. Nós tínhamos até aquele momento, em 2015, 12 mil normas tributárias. 12 mil. Estou falando de leis, decretos, portarias, atos ministeriais, bom, enfim. Que devem ter sido todas feitas depois que alguém pagou um pouquinho menos e aí adicionaram mais uma regra. Como o nosso sistema tributário é muito complexo, isso leva a uma série de entendimentos. Então, eu posso entender de um jeito e você de outro jeito, aquela lei que foi aplicada, tá certo? E aí vem o Estado e faz outra lei em cima, faz outra norma em cima. Então, isso é dados de 2015. Nós tínhamos cerca de 12 mil normas que cuidavam do sistema tributário. É uma sandice, porque nenhum empresário, nenhum especialista consegue acompanhar isso. Claro. Tá certo? Você tem normas internas, nacionais, internacionais. Bom, isso não acontece lá fora, no exterior? Não, de jeito nenhum. Lá eles têm quantas? Sei lá, 3? Não sei. Brincadeira. Mas Se você comparar só a nossa Constituição, que tem não sei quantos artigos, com a americana, que tem 30 artigos. Né? Já é por aí, né? É por aí. Mas, então, além de tudo isso, você tem uma enorme burocracia. Hoje, todas as empresas precisam ter um departamento de contabilidade, um departamento tributário, e precisa ter um especialista para cuidar de tudo isso. Porque não é só questão de você pagar o imposto e pagar. Você tem um monte de obrigações que chamam-se obrigações acessórias. Você tem a obrigação principal, que é pagar o imposto. Aí você paga o imposto. Só que você pagou esse imposto, você tem uma série de obrigações para você dizer para o pessoal, olha, eu paguei o imposto. Você tem que fazer declaração, você tem que fazer DIF, é uma série de obrigações. Se você não cumpre com esta obrigação acessória, mesmo pagando o imposto, ou seja, a obrigação principal, você pode ser multado, receber uma multa do fisco. Tá certo? Sim. Isso fora quando você declara corretamente e o sistema não aparece o que você fez. Aqui está outro dado. Aí gera um processo administrativo, um processo tributário, e você vai até a justiça, porque toda vez, só para você ter uma ideia, quando surge um processo administrativo na Receita Federal, a empresa já fica quase que automaticamente no cadastro de inadimplentes. Aí ela não consegue uma tal de uma certidão negativa. Bom, se essa certidão é negativa, você não faz nada. Qualquer lugar que você for apresentar sua empresa, você tem que apresentar essa certidão negativa que você está em dia com o fisco. Se você não tem a certidão, sua empresa para de funcionar. Não tem muitas empresas que acham que não precisam do contador? Tem. E daí ignora que é uma pessoa especializada ali nos tributos, especialista. E por que as empresas ainda ignoram? Não, eu vou fazer por aqui, sabe? Por conta da nossa informalidade. Hoje você tem um número enorme de empresas na informalidade. Eu vejo, não sei se o pessoal não confia nos contadores, não sei qual que é o... Não, eu penso que não. Não é nem questão de confiar. É exatamente isso que nós acabamos... Além da alta carga tributária, a burocracia. Porque você tem burocracia federal, estadual e municipal. São 3 entes. Em cada uma delas, nós citamos o número de leis, porque cada uma dessa esfera de poder, que tem lá a sua autonomia para tributar, tem as suas regras próprias, tem as suas leis próprias. Tá certo? Então, você soma tudo isso, nós chegamos nesse número que eu te dei de normas, de leis. Sim. Certo? Bom, então você vai na prefeitura, você tem uma burocracia enorme. Para você tirar um habite, você leva 3 anos. O investidor internacional, ele desiste do país. Eu participei de vários processos com empresas internacionais que querem investir no país. Não, eu desisto, eu vou embora. Porque aqui a burocracia é muito grande. Mas e aí o Estado não faz nada? Não é interessante para o Estado ter esses investidores internacionais e não tenta... Claro, sem dúvida que é muito interessante. Mas esse arcabouço de normas, de burocracia, de funcionários públicos, porque tem o funcionário que só vai olhar o papel ali, olha, aí vai para o outro que vai bater o carimbo, vai para o outro, bom, se ele não bater o carimbo, fica parado na mesa dele. E aí você quer investir no país,
Aí você não consegue, porque você não tem o documento que te permita caminhar com o processo, tá certo? Então, isso que você vai explicar para o investidor internacional, ele acha um absurdo. Quando ele vem te consultar, me dá um cenário, quero investir no país, quero abrir uma empresa, uma fábrica, me dá um cenário, o que eu tenho que fazer? Aí quando você começa a delinear isso, ele acha que você está de brincadeira com ele. Isso não funciona. O tempo médio para você abrir uma empresa no país hoje não é menos do que 1 ano. 1 ano. 1 ano. A empresa toda, com todos os registros, com 1 ano. E eu preciso ter um contador que vai me dizer qual que é o melhor tipo para minha empresa. O que difere tanto assim? Aí, por conta da atividade, Tá. do capital social, tá certo? Do quanto você vai investir. Né, tá? Então, uma série de variáveis que tem que ser feita uma análise. Por isso que esse profissional ele vai te indicar qual o melhor caminho, qual o melhor regime de tributação, qual o melhor meio de você investir. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque exatamente nós temos uma variedade muito grande e o país é muito burocrático, e aí chega, tem outra situação. Aí chegam os sindicatos, que é outra situação. Você quer abrir uma empresa, aí logo aparece um sindicato na sua porta. Sindicato, exato. Tá certo? Também para ti, porque aí tem imposto sindical, tem uma série de coisas. Eu tenho uma visão muito crítica dos sindicatos no Brasil, e isso inviabiliza muitos empregos por conta de sindicatos. Essa coisa da CLT, estão brigando por causa da reforma, que não foi a reforma ideal, mas é que no Brasil a gente faz de um jeitinho. Não, essa reforma trabalhista que foi aprovada não é ideal, mas é alguma coisa. Mas os sindicatos todos são contra a reforma porque está tirando o poder dos sindicatos, porque o princípio da reforma foi patrão e empregado negociarem diretamente sem ter o sindicato no meio. Portanto, você tira esse poder, essa autonomia, que acaba virando política, acaba virando essas centrais sindicais, tudo isso. Mas, enfim, isso também é uma coisa que emperra no país para você criar e gerar empregos. E traz um custo muito enorme, enorme. Como eu te disse, o empregado que você vai pagar um salário de 1.000, ele custa mais 1.000, impostos, etc. É inviável no país. Doutor, já que o senhor comentou sobre reforma trabalhista, era algo que eu também queria perguntar, o que o senhor acha que teve de bom na reforma? Quais os pontos? O principal ponto foi permitir que empregador e empregado negociem diretamente. Por exemplo, eu quero tirar minhas férias 3 vezes ao ano, eu posso? Posso, vamos fazer um acordo empregado e empregador. Eu posso aumentar o meu horário, posso diminuir minha jornada de trabalho? Posso diminuir minha jornada de trabalho. É uma negociação, livre de negociação. Isso está no mundo hoje. O empregado e o empregador. Eu posso mudar a minha licença? Posso. Tudo isso combinado. Está certo? Que sempre essa coisa no Brasil, eu vou levar vantagem em cima do outro. Então, essa coisa. Claro. Então, essa reforma que foi depois permitiu isso. Eu posso não ter um contrato de 40 horas, eu posso trabalhar por 20 horas. Posso trabalhar na minha casa? Posso, é um acordo. Isso ficou liberado. Ou seja, permitiu a livre negociação. Certo? E aí os sindicatos estão reclamando porque necessariamente eu não obrigo, não é obrigado o sindicato a participar disso. Tá? Deu mais autonomia para empregador e empregado. Bom, se houver um desequilíbrio nessa negociação, o judiciário resolve isso. Olha, fizemos um acordo da minha jornada. Você não cumpriu, nós vamos discutir isso. Mas com isso, será que extingue os sindicatos? Não vai extinguir. Extinguir não, né? Não vai extinguir, porque, só para te dar uma ideia, eles estão brigando, porque na reforma acabou com a contribuição sindical, obrigatória. Nós temos que trabalhar um dia para pagar o sindicato. Sim. Bom, nós estamos tirando da conta dos sindicatos, nós temos aí sindicatos de todo tipo, né? Porque a coisa mais fácil é você criar um sindicato. Você pode ir aqui e abrir, vai no Ministério do Trabalho e registra e abre o sindicato. Sim. Tá certo? 3 bilhões para os sindicatos. Claro que eles iam reclamar, né? O que você acha? Este é o ponto. Foi, e aí eu estou apostando no Rodrigo Maia, que disse, não adianta mudar que eu aqui no Congresso não vou, porque na reforma foi aprovado o fim da contribuição sindical. Você vai pagar agora como empregado se você quiser, se você for filiado ao sindicato. Se você não for filiado, se você não tem mais. Não precisa mais. Porque você pagava obrigatoriamente.
Mas, nessas negociações aí, a bancada lá dos sindicatos foram pressionar o Temer por conta dessa situação toda que a gente está assistindo, e parece que o Temer prometeu que ia flexibilizar essa questão. Veja, exatamente, voltar 3 bilhões tirar do nosso bolso, que também é uma forma de imposto, está dentro dessa conta, para passar para os sindicatos. Agora eu te pergunto, qual o benefício que o sindicato te trouxe até hoje? Dizer que ele defende o trabalhador, desculpa, eu acho que essa questão há muito está superada. Sim, há sim. muito. A gente vai, todos nós, temos que chegar no nível de maturidade de saber negociar um contrato, saber negociar uma base. Ah, bom, houve desequilíbrio, alguém está levando vantagem, o judiciário resolve. É fácil isso, é muito tranquilo. Não pode ter mais esse sentimento, está se aproveitando de mim, o trabalhador é um coitado. Não é isso. Isso tem que acabar. Vão acontecer distorções? Claro que sim. O judiciário resolve. Tá certo? Eu não preciso ter um sindicato, uma estrutura sindical, e aí vai fazer greve, vai paralisar tudo, vai não sei o quê. Por conta dessas, porque ele acha que o direito do trabalhador está sendo... Não pode mais isso, não pode. Então, eu acho que o positivo da reforma trabalhista foi nesse sentido, de permitir essa livre negociação. Mas só esse, doutor? Teve mais algum? Vários outros pontos, principalmente, que é uma inovação para nós, que isso já existe no mundo, que é a possibilidade de você trabalhar na sua casa. Acho importante. Eu não quero ser contratado CLT, eu quero contratar pela minha empresa. Eu não quero mais ser... Tá bom, minha empresa, faça um contrato, pessoa jurídica, e trabalhe pela minha empresa. Está permitido, tá certo? Eu quero ter outra forma de contribuir em relação à Previdência Social. Isso ainda vai discutir, mas está na reforma. Eu quero contribuir com a Previdência Privada. É capaz que fique só na privada? Olha, se não for obrigatório, difícil, né? É difícil porque a Previdência Pública, que está quebrada, vai ter que ser... Não tem jeito, né? Vai ter que ser reformada, porque os dados mostram que daqui 5 anos ela realmente entra no ritmo de falência total. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Quem se aposentar não vai receber aquilo que ele contribuiu. Esse é o grande ponto. Isso está um desequilíbrio total na reforma e o déficit. Mas aí, novamente, os privilégios, porque o servidor público se aposenta com salário integral. O trabalhador, que eles chamam empregado privado, ele se aposenta e recebe o teto, e não com o salário que ele tinha. Por isso que nós temos uma previdência privada, para tentar complementar a aposentadoria. Mas também é um dinheiro investido a mais nessa previdência privada. Exatamente. 20% de previdenciários são públicos, ou seja, servidor público. Mas esses 20% de todos os aposentados levam quase 60% de toda a receita da Previdência. A conta não fecha. Então, estava aqui na minha cabeça, não fecha. Não fecha a conta. Daí o rombo da Previdência. Então, se você não acabar com esse privilégio do servidor público, se você quer se aposentar com seu salário da ativa, você vai ter que contribuir da mesma forma. Tá certo? E aí quem paga esse custo é a sociedade. Somos nós que estamos do outro lado. Né? Este privilégio tem que acabar. E aí é aquela coisa, o corporativismo. Aí você me perguntou, mas o Estado não pode? Pode, mas falta vontade política. Quem que vai enfrentar o servidor público? Quem que vai vir? Esse é o grande ponto do Brasil. Muito complexo, né? Muito complexo. Por quê? Porque os governantes são todos atrelados às situações. Porque você tem a bancada ruralista. Veja a questão do trabalho escravo agora. Um absurdo. Sim. Isso entrar como moeda de troca agora foi um absurdo. É surreal. Você tem a bancada agrícola, você tem a bancada sindical, você tem a bancada... Então, é muito complicado isso. A formatação do parlamento hoje. E aí quem está no Poder Executivo fica, para que ele tenha alguma coisa, tem que fazer essa moeda de troca. É o que a gente está assistindo agora. Doutora, a gente ainda vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para um breve intervalo, é bem rápido. Estamos falando sobre o planejamento tributário para 2018 e outros assuntos, claro, referentes a este tema. E eu converso aqui com o doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e palestrante. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Análise Direta para 151 nações. Eu sou a Renata Admiral e este é o último bloco para a gente conversar um pouco sobre planejamento tributário para 2018. Eu recebo aqui o meu convidado, que é advogado e palestrante, Dr. Arsênio Rodrigues da Silva. Doutor Arsênio, a gente saiu no bloco passado falando um pouquinho sobre essa questão da reforma da Previdência. Só gostaria de estender mais uma pergunta sobre este assunto em relação à população, ao cidadão que ficou muito descontente, achando que não tinha que ter reforma. Será que as pessoas não entenderam os benefícios, não entenderam a necessidade de mudança? Porque ainda tanta gente é contra. Apesar dela não ser ideal, mas ela já ajuda em outros pontos. Veja, a questão da reforma trabalhista, né? A questão da reforma trabalhista ela é fundamental neste momento. Talvez a maioria se posicionou contrariamente devido à grande mídia, e aí eu sempre olho para os sindicatos, os partidos à esquerda. Infelizmente, os partidos à esquerda estão com uma visão muito atrasada de mundo. Eu tenho esta opinião bem formada nesse sentido. O que acontece? A lei que regula a relação de trabalho, ou seja, a CLT, Sim. é uma lei de 1943. Não pode você hoje utilizar-se de uma lei de 1943 no mundo atual. O mundo evoluiu, as relações evoluíram. Não tem mais comparativo. Somente no Brasil que se tem esse tipo de argumento, não pode mudar a CLT. Me desculpa, você não pode considerar o Brasil de 1943, e é uma lei que foi criada do Estado Novo, Getúlio Vargas, uma ditadura, sim. todo esse viés, para dizer que você não pode mudar hoje. Sim, pode, a sociedade evoluiu. Achar que tudo tem que ter, o Estado vai resolver tudo, que o Estado resolve todos os problemas, que os sindicatos são os legítimos representantes dos trabalhadores, com todo esse discurso, desculpa, é muito antigo, é um discurso muito velho, tá certo? Que não cabe mais hoje. Então, quem se posicionou contra, ou é por questões puramente ideológicas, Sim. ou que realmente não conhece os fatos. Porque não pode hoje você obrigar uma pessoa, eu quero sair de férias, você só pode sair neste mês, porque está na CLT, dizendo, você só pode sair nesse mês. Mas se eu quero viajar, se eu quero me programar, quero fazer outra coisa em outro momento, não pode, porque ela diz, o seu Sim. período de gozo é isso aqui. Você não pode passar, está na lei. Então, veja bem, você não pode hoje, você decidir o seu período de férias, porque a lei diz que o seu período de férias de gozo é isso daqui, está na lei, tem que cumprir a lei. E aí o empregador fala, não, você não pode, está aqui na lei, não te desce. Então, veja, é um avanço, é a modernidade. Hoje, o sistema de informação, enfim, rede social, o mercado de trabalho mudou muito. Por que eu não posso trabalhar na minha casa Exato. E produzir da mesma forma como eu tenho aqui? Quem diz que eu não posso? Quem diz que eu não posso trabalhar e levar o meu filho para ficar comigo no emprego? Isso pode. Agora, pela reforma, pode. Quem diz que eu não posso ter uma hora a mais para sair para cuidar do meu filho? Por que não? Você entendeu? Então, é questão de mundo, questão de modernidade. Então, eu insisto, quem é contra ou é pura ideologia, e aí está num discurso muito antigo, ou por falta de conhecimento. Eu penso, não é a reforma ideal. Outros pontos que acho que nós teremos que avançar, não é a reforma, mas é alguma coisa. No cenário, é alguma coisa, e com certeza isso vai possibilitar gerar empregos. Porque isso dá maior transparência para quem cria empregos, para quem faz a economia gerar, que são os empresários, que é a sociedade, não é o governo. O governo tem que dar as condições, mas quem faz a economia crescer, etc., que fala, o governo, a economia... Não, é a sociedade, somos nós que fizemos a economia gerar. O governo tem que dar as condições e não atrapalhar. E o governo atrapalha e atrapalha muito. Nem me fala. Agora, então, vamos ver, né? Você foi confiante, falou que a nossa próxima página vai ser uma página virada, vai ser uma página melhor. Como é que o senhor enxerga, doutor, o cenário para 2018, então, para o nosso país? O cenário em 2018 vai ser um cenário muito difícil, porque a gente está a economia efetivamente está se recuperando, muito timidamente, mas há uma recuperação da economia, tá certo? Algumas questões são importantes, e aí tem que se acreditar isso à equipe econômica que tem um prestígio, tanto internamente como no mundo externo. A equipe econômica tem um currículo que é respeitado. Eu acho importante isso. Mas ainda
2018 vai ser um ano muito difícil, por conta exatamente que nós falamos do déficit das contas do governo. Os últimos governos acabaram com as contas públicas. Você não pode gastar mais do que você tem em caixa, 170 bilhões. Claro. Tá certo? Isso em outro país do mundo, o gestor, o executivo ia preso. Cadeia na hora. Exatamente. Mas, olha, acabaram com as contas públicas nos últimos governos. Isso vai ter que ser resolvido. Isso leva um certo tempo. Tá certo? As reformas previdenciária, tributária, necessariamente, obrigatoriamente, vão ter que ser tocadas em 2018. Não tem mais como escapar disso. Né? E aí você pode ter um cenário positivo para 2019 com essas reformas e a economia caminhando lentamente. No campo tributário, impostos, eu digo assim, ainda nós vamos pagar muito imposto em 2018. E há uma tendência de se aumentar a carga tributária. O governo aumentar a carga tributária. Por quê? Porque ele não tem como cobrir esse déficit. Ele vai ter que tirar mais da sociedade. Mas, doutor, eu queria te interromper, mas, por exemplo, o cidadão não podia fazer um boicote, nem que fosse mínimo, parar com essa coisa do consumo? Eu não estou falando das necessidades básicas, mas eu estou falando, tecnologia a gente tem que trocar o tempo todo, a gente troca de carro, troca de celular, troca de TV, troca de computador. E se a gente parasse um pouco com esse consumismo que nos é imposto todos os dias? Mas veja, o que você está fazendo é o seguinte, é o nosso nível de poupança. O nosso nível de poupança é muito baixo. O brasileiro poupa muito pouco, muito pouco. Você pega a China, o nível da poupança deles, por isso que a China tem esse monte de dinheiro e está comprando, está investindo. Por quê? Porque o chinês poupa muito. E esse dinheiro, o Estado... Mas o nosso nível de poupança é muito pequeno, exatamente porque não sobra, porque o brasileiro consome, e consome, em regra geral, em gêneros de primeira necessidade. Essa outras consumo, vestuário, ou, como você diz, bens de consumo, computador, etc., e também é baixo, porque a nossa atividade econômica está muito lenta ainda, então o nosso nível de consumo é pequeno, tá certo? Daí que nós não temos como apresentar isso. Quando a gente aumentar o nosso nível de consumo e quando o Estado passar a investir mais em infraestrutura, porque o país hoje é precário, em portos, aeroportos, transporte, estradas, falta investimento. Porque se o Estado investe, vem a iniciativa privada e vai investir junto. Mas se eu não tenho segurança, eu, empresário, não vou investir se eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então está todo mundo retraído. E aí o dinheiro não fica aqui, fica lá fora. Tá certo? Porque lá fora eu tenho segurança, aqui ainda eu tenho uma certa desconfiança do que vai acontecer. Portanto, enquanto a gente não melhorar o nosso nível de consumo, a gente vai ter dificuldade para sair deste. E aí o governo vai fazer o quê? Aumentar imposto. Vai vir aumento da carga tributária, com certeza, sobre combustíveis, sobre energia elétrica. Né? Já no próximo ano, logo no início do ano, com certeza isso já vai vir aumento de carga. Vai vir aumento de carga tributária sobre importações, IPI, imposto de importação, porque eles vão querer dar uma segurada na empresa nacional, dar uma defesa, tá certo? Então a gente vai experimentar ainda em 2018 aí um aumento da carga tributária, em regra geral, e vai cair tanto nas empresas, pessoa jurídica, como nós, pessoas físicas. Nós ainda vamos pagar muito imposto em 2018. Então, as empresas também vão querer dar uma segurada nessa questão de empregos, não é? Não tem uma visão um pouco mais positiva nessa questão dos desempregados no Brasil? Veja, os empresários estão trabalhando com a perspectiva de 2019, porque você tem outro fator que é crucial em 2019, é a eleição. É verdade. Eleição. Quem é que vai, sabe? Então, para eu Vamos esperar para ver que tipo de governo vai assumir, né? Quem são os eleitos, para aí sim começar a gente se manifestar, né? As empresas. Saber quem será o próximo inquilino do Palácio do Planalto, quem será o novo Congresso, como será a formatação deste Congresso e que caminho ele vai tomar, para que eu possa, então, tomar a decisão de investir ou não investir. Tá certo? Então, o que você vai ter em 2018 é esse crescimento muito tímido da economia, com alguma melhorar um pouco o desemprego, cair um pouco, etc. Mas você não vai ter nada assim extraordinário, não, país. Não. A tendência é que
tem um crescimento de 0,5%, 1%, e o pessoal já está achando muito positivo, isso, muito positivo. Agora, para 2019, dependendo de todo esse cenário, aí você pode pensar algo um pouco mais, né, mais promissor. Por isso que 2018 deve ser um ano muito difícil, é um ano ainda da tal da travessia, Sim. que a gente vai ter que continuar ainda. Então, na carga, na área de impostos, nós ainda nós, enquanto sociedade, empresários e pessoas físicas, vamos pagar muitos impostos, e mais impostos ainda. Vai haver um aumento da carga tributária. Isso, tranquilamente. Infelizmente, essa notícia não é boa. E, doutor, para virar a página realmente da nossa política, para aqueles que querem votar um pouquinho mais conscientes, onde que vão buscar informações? Eu não sei, quero votar nesse fulano, porque eu peguei aquele santinho, né, no chão, ele tem um sorriso bonito, né, ou a pessoa me parece simpática, ou é mulher, né, aí às vezes te atrai mais. Assim, aonde as pessoas podem procurar ter mais informação para a gente mudar o cenário do nosso país? Eu penso hoje com o nível de informação que nós temos hoje, as redes sociais hoje você busca tudo. Então você vai ter qualquer candidato que se apresentar hoje a você. Você colocar o nome lá na busca, vem a ficha dele. Vai vir tudo. Nós temos a lei da ficha limpa. Todas as pessoas que estão envolvidas, se você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, vai aparecer se ele tem processo, se ele tem... Sim. Vai estar, ok? O Supremo acabou de julgar agora, há menos de uma semana, dizendo que a lei da ficha limpa vale para casos do passado também. Foi uma inovação, porque nós sempre aprendemos direito que a lei só pode valer daqui para frente. Mas o Supremo inovou, não, vale para trás também. Então, até que é positivo nesse sentido de você ter uma ideia do que está acontecendo com esse candidato. Então, qualquer candidato que se apresentar hoje, você com uma proposta, você tem como pesquisar isso na rede social. Enfim, nas mídias, etc., porque você vai ter todo o histórico dele. E aí, Renata, é saber o que ele está te propondo, qual a proposta dele enquanto seu representante, porque ele vai te representar. Bom, você vai me representar no Congresso Nacional, como deputado, senador, governador, presidente. Tá bom, o que você vai fazer para me representar à altura do que eu mereço? Sim. Tá certo? A gente não pode querer menos, a gente tem que querer o mais. Para me representar, tem que ser uma pessoa capaz, no mínimo capaz, além do que eu disse, aquela questão do sentido ético, moral, etc. Precisa ser capaz. Nós não podemos ter... dá até vergonha, assistindo ontem a votação no Congresso lá, da questão do Temer, a fala, os discursos, aquilo não é bom. A gente assiste aquilo, e aí a sociedade tem que assistir mesmo, não é bom ter alguém que me representando falar ou se expor daquela forma, entendeu? Sim. Precisa ter alguém com um pouco mais de preparo. Eu não estou dizendo tem que ter nível superior, mas um mínimo de ética, de moral para estar me representando ali. É só isso, eu acho que é importante. Doutor, eu queria conversar contigo mais uns 17 programas, mas eu vou ter que encerrar aqui que o nosso programa Análise Direta acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer demais. Foi um papo assim incrível, a sua forma de colocar. Eu acho que é de fácil entendimento para todos que estão nos acompanhando. Queria saber se você tem algum contato para passar para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais, se tiver alguma dúvida, se tem algum site. A gente tem o site Rodrigues Silva, @RodriguesSilva, né? E temos aí também o Facebook, a página social, que qualquer um pesquisa e estamos à disposição para esclarecer dúvidas, perguntas e até receber críticas também. O site, você disse Rodrigues Silva, @Rodrigues Silva seria o contato, o e-mail. Isso. O site é o rodriguesilva.adv.br. Isso. Que daí veio o e-mail lá e também tem um site, pessoal. Agradeço demais a sua participação. Espero ter o prazer de estar aqui contigo numa próxima entrevista. Viu, obrigado, doutor? eu que te agradeço pelo convite. Obrigado. Pessoal, para você que gostou, compartilha aí no nosso Face. Manda para todo mundo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as leis, as legislações, os tributos, impostos do nosso país. É muito importante a gente conhecer, ter pelo menos o mínimo de informação. Então divulguem essa entrevista. Para você que quer ver um pouquinho mais do que o programa Análise Direta pode te proporcionar, te trazer de informação, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, que é o Análise Direta, Face, aquele like, programa Análise Direta, e também através do nosso WhatsApp, que é o 11 99224 7760, 011 de São Paulo, tá?
E se você está em outro país, põe o 055 11 99224 7760. Vejo vocês então num próximo programa. Espero todos, hein? Até lá. Beijo.